Saudações a todos, eu sou Anubis e terminei de ler o livro O Despertar do Universo Consciente, um manifesto para o futuro da humanidade, de Marcelo Gleiser. Vou falar um pouquinho melhor sobre essa obra e se você ficar até o final deste vídeo, eu tenho um presente para você. Bem, este é o segundo livro que eu leio do Marcelo Gleiser. Curiosamente, o primeiro livro que eu li dele foi o primeiro que ele escreveu, e o segundo, este aqui, é o último lançamento dele, né? O primeiro foi este aqui, A Dança do Universo, que inclusive tem vídeo aqui no canal, você pode conferir. Eu fiquei meio surpreendido, assim, eu tive a impressão, assim, porque o livro ele é muito denso, né? Este aqui, A Dança do Universo, que é um livro sobre, vamos dizer assim, a história da cosmologia. É o breve relato dele de toda a história do desenvolvimento científico e da concepção das pessoas, das sociedades em distintas culturas ao longo do tempo a respeito do universo. Então, um livro bem mais amplo, bem mais profundo cientificamente, muito interessante para quem gosta de ciência, de cosmologia, de astronomia, enfim, o livro é um prato cheio. Eu acho que o livro mais completo que eu vi nesse sentido, ou equivalente, foi o Cosmos do Carl Sagan, de que eu também já fiz um vídeo aqui, uma resenha, você também pode conferir. Mas o objetivo aqui hoje é falar deste livro aqui, O Despertar do Universo Consciente, porque, assim, é muito interessante porque eu pude notar, é muito louco, né? Você lê o primeiro e o último livro de um autor e traçar um paralelo meio da evolução dele, né? No primeiro livro ele é muito impessoal, ele basicamente fala, evidentemente, um tom apaixonado de alguém que evidentemente é muito apaixonado por ciência, mas ele fala assim de um jeito muito genérico, muito abstrato, muito assim científico, enfim, não tem nenhum tom pessoal. Este livro aqui já é exatamente o oposto. Ele assume aqui claramente um tom pessoal. Não é por acaso que o livro, ele mesmo chama o livro de um manifesto, que é a forma de você trazer uma mensagem, um recado, né, e fundamentar isto com ideias, né? Isso seria uma ideia básica do que é um manifesto, né? E assim, eu não sei se vocês sabem, mas o Marcelo Gleiser, ele talvez seja o maior físico brasileiro hoje vivo. Ele leciona numa universidade americana aí, é muito renomado, muito conceituado, e ele também é, vamos dizer assim, um intelectual público. É aquele cara que vai em programa de TV, que vai em podcast, que fala sobre ciência. E o que é interessante que ele evidencia, que ele deixa muito claro aqui, é que ele é um cara que assumiu o papel de fazer o discurso intercultural, interreligioso, assim, aquela coisa de alguém que fala com distintos líderes religiosos, mesmo sendo um ateu, físico, professor de ciência e cosmologia, né? O que é bem interessante, que mostra que a postura dele está para além de concepções ideológicas e pessoais, etc. Né? E isso é muito interessante, porque mostra um homem que é muito maduro, muito lúcido e que tem uma consciência muito particular a respeito do mundo que a gente vive e dos problemas que a gente vem atravessando como humanidade, né? Então, este livrinho aqui, ele é muito interessante, porque basicamente ele fala muito dessa questão da condição humana, de quem nós somos, de onde nós viemos. Ele assume uma perspectiva aqui que não é antropocêntrica, né? É chamada assim de biocêntrica. Ele bota o planeta, a vida, no centro de toda a questão e desenvolve a ideia dele por trás disso. E o que é muito interessante porque ele não bota essa postura arrogante de nós seres humanos como a coisa, o centro do universo, etc. Ele mostra que na verdade nós somos a parte do universo. E talvez a parte mais importante de todas, porque até onde a gente sabe, a gente é a coisa mais sofisticada que este mesmo universo produziu. Porque nós somos o meio pelo qual a consciência do universo se manifesta. O ser humano é o meio pelo qual o universo produziu a coisa mais complexa que se conhece até hoje, que é a consciência humana. De forma que nós somos a expressão dessa consciência
e a expressão do próprio universo. Nós somos o universo tomando consciência de si mesmo. Isso é muito profundo, é muito filosófico, é muito religioso, paradoxalmente, né, vindo da boca de um ateu, de um materialista, de um cético, de um homem de ciência, mas profundamente consciente e lúcido daquilo que de fato é, né, porque isso é uma absoluta verdade. Mesmo a pessoa mais materialista do mundo não poderia negar que a consciência humana é a coisa mais misteriosa que existe e que ela é um meio do qual o universo toma consciência a partir de si mesmo. Isso é muito profundo, muito filosófico, daria, enfim, inúmeros livros só por falar disso, mas o objetivo desse livro aqui não é só abordar esse tema, né? Como eu disse a vocês, ele é um manifesto, ou seja, ele traz uma mensagem, um recado, que é o fato de que a gente não tem a consciência disso, né? A gente não tem a consciência biocêntrica, a gente acha que a gente é especial, único e o centro do universo, e este planeta existe para nos servir, atender às nossas demandas, nossos interesses, o nosso prazer. E a verdade é que a gente para muito pouco para pensar que isso é na verdade, nossa única casa. Até onde nós nos conhecemos, não existe nenhum outro canto do universo que pode abarcar a nossa vida. De forma que se a gente assume uma postura irresponsável sobre o planeta, a gente no fundo está sendo irresponsável com nós mesmos e destruindo nós mesmos. Portanto, essa mesma consciência que o ser humano tem, paradoxalmente, não é tão desenvolvida ao ponto de perceber o óbvio, né? Que nós estamos nos matando, nos destruindo, nos agredindo, e que isso compromete tudo e o próprio planeta, e enfim, de forma que este talvez seja o maior desafio do universo, né? Perceber o nosso próprio comportamento, tentar retificar aí os nossos erros, perceber o imenso problema que nós estamos causando a nós mesmos. Porque não se engane, essa questão de problemas ambientais, toda essa questão, enfim, ecológica, no fundo não é o ser humano que está em risco. Quer dizer, a gente sempre fala, né, na verdade, assim, como se fosse, se o planeta estivesse correndo risco, a gente está destruindo tudo. Na verdade, não é o planeta que está correndo risco. Quem está correndo risco é a própria humanidade. De forma que este planeta já sofreu inúmeras hecatombes, eras glaciais, meteoros, enfim, tudo que você puder imaginar. De forma que a própria natureza exterminou várias formas de vida e sobreviveu aquelas que souberam se adaptar. O planeta, o mundo está sofrendo problemas que, se a gente continuar assim, somos nós que iremos afetar. O planeta, as outras espécies, elas vão continuar, vão se adaptar. Quem perdeu a capacidade de se adaptar a todas essas mudanças, graças ao nosso estilo de vida, fomos nós mesmos, né? Enfim, isso é uma outra questão que é bem interessante. E, enfim, eu não posso falar muito, que senão é muito spoiler, né? Mas essas são as ideias centrais que ele desenvolve. E tem uma outra coisa aqui que eu achei muito interessante, que ele diz assim, das distintas eras do nosso universo, né? A gente saiu de uma era física, que foi aquilo que possibilitou o universo de surgir, né? Ou seja, as leis que regem o universo possibilitaram o Big Bang e tudo que a gente conhece, a manifestação do universo. Essas leis físicas ainda estão presentes aí, estruturando o universo. Mas logo após isso, surgiu a era da química, ou seja, o universo em sua manifestação material foi se tornando complexo, os materiais foram se consumando os elementos dentro daquilo que a gente conhece. Isso possibilitou a manifestação física do universo. Depois, a gente, neste planeta, até onde se sabe, evidentemente existe vida de estado muito rudimentar em outros locais. A astrobiologia estuda isso, né? Mas a vida nessa complexidade a gente só conhece por meio do que se manifestou neste planeta. Portanto, a gente, até o surgimento do ser humano, a gente viveu a era biológica. E, por fim, a última era, que é a era que nós vivemos, é a era da consciência. Ou seja, essa biologia possibilitou que nós, como espécie, surgíssemos e esta consciência se manifestasse. Então a gente meio que tem que honrar este último passo da evolução e elevar ainda mais essa consciência no sentido de tomar consciência de todos os nossos problemas, da própria condição humana, do nosso lugar no universo e buscar soluções responsáveis para o nosso próprio destino, né? Então, esta é a mensagem atônica do livro. Evidentemente, tem muito mais coisas aqui. E, consideradas essas coisas, eu dou a este livro a nota 9, porque ele realmente é bem interessante, tem ideias muito legais aqui, só tem um único aspecto que me pega, que às vezes é muito panfletário, né?
Assim, esse a grande questão de um livro que se proclama manifesto, né? Ele é um meio, na verdade, para trazer uma mensagem que tem uma carga ideológica, etc. Não estou aqui para questionar as ideias dele, mas às vezes fica muito, sabe, eu não sei, parece... É uma impressão minha, essa galera muito good vibes, muito tilelê, muito... Ai, vamos abraçar uma árvore, entende? Não é que essas ideias não tenham valor, mas é porque às vezes a forma como elas são transmitidas ou a forma como as pessoas incorporam isso pode se manifestar de uma forma muito ridícula e tosca. E eu asseguro vocês que alguém que faz a coleta seletiva do próprio lixo e da própria, enfim, cuida do seu impacto ambiental, vamos dizer assim, está sendo muito mais responsável consigo mesmo e com o planeta do que essa turminha good vibes, tirelê, que fica indo em palestrinha, abraçando árvore e batendo palma pro pôr do sol, entende? Às vezes eu senti que este livro tem esta carga aqui, mas isso aqui é o de menos. A mensagem central é super válida e o Marcelo aqui, como sempre, escreve muito bem, ele consegue expressar bem as ideias dele. De fato, 9 é uma nota muito justa. Ou seja, um livro quase perfeito, né? Enfim. Então, para você que chegou até o final do vídeo, eu sempre trago um presente para você, que é a possibilidade de que você adquira esta obra com desconto por tempo limitado. Eu não sei se você sabe, mas eu sou um parceiro da Amazon e do Mercado Livre. E eu vou permitir que você tenha acesso a essa obra com desconto por tempo limitado, por meio destes QR Codes. Basta escanear o QR Code, que vai te remeter ao site da Amazon ou do Mercado Livre. Eu sempre deixo as duas opções, porque eu nunca sei de qual dos serviços as pessoas são assinantes, né? Se é do Meli Plus ou do Amazon Prime. Eu sempre também deixo os QR Codes aqui com meios de, assim, links destes QR Codes aqui na descrição do vídeo, de forma que é só você clicar. Eu sempre deixo o QR Code porque eu não sei se a pessoa está me vendo no computador, na TV, né? Ou de qualquer forma, se for pelo celular, pelo computador também, ela pode ter acesso aqui à descrição do link no vídeo. É mais fácil e prático. Bota o QR Code só por uma questão de comodidade, né? Enfim, para você também que não é assinante dos serviços da Amazon, eu também sempre deixo os links aqui abaixo dos serviços da Amazon. Basta você clicar e assinar os serviços da Amazon Prime, que é uma suíte de recursos e serviços da Amazon que vão te possibilitar ter frete grátis, ter acesso ao streaming da Amazon, enfim, vários benefícios aí. É só você checar e conferir. Enfim, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Fica aí a recomendação de leitura, realmente um livro bem interessante, bem importante. E até a próxima leitura. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Siga o canal se ainda não for inscrito, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Assim você contribui para fortalecer o projeto. Na sua tela e na descrição do vídeo existem mais formas de me ajudar e links para os meus outros canais e demais redes.